Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site juliobatiste.com.br. Talvez vocês me conheçam de já ter acessado algum conteúdo no meu site. São milhares de artigos, tutoriais, cursos gratuitos, além de uma loja virtual onde eu vendo livros, videoaulas, e-books e cursos online. Ou talvez me conheçam de alguns dos livros de minha autoria que aparecem nessa foto aqui. Eu tenho livros publicados sobre o Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Excel, Access, programação e assim por diante. Todos na área de tecnologia da informação. Nós vamos seguindo então com a nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Access, onde é uma série para quem é completamente iniciante em banco de dados e no Access. O meu objetivo é que a pessoa que nunca trabalhou com banco de dados, que nunca trabalhou com Access, após assistir todas essas videoaulas, possa criar seus próprios bancos de dados e criar bancos de dados realmente úteis e profissionais. As videoaulas têm sempre exemplos práticos, passo a passo, e tenho certeza que você irá gostar. Estamos chegando agora à nossa 6ª videoaula desta série. Todas essas videoaulas foram criadas com base neste livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Embora as videoaulas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam integralmente ao Access 2010 e ao Access 2013. E se você quiser receber um DVD com todas estas videoaulas, sem ter que esperar que eu as publique todas aqui no YouTube, você pode, ao comprar este livro aqui, usando este endereço que eu coloco aqui, você recebe, além de poder comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço das livrarias, você ainda recebe, junto com o livro, um DVD com 31 horas e meia de videoaulas sobre o Access. Então fica aqui essa dica, caso você queira aproveitar, está aqui o endereço. O que nós vamos ver então nessa nossa 6ª lição? Vamos recapitular rapidamente o que nós vimos nos 5 vídeos anteriores. Vídeo 1 e 2 foi sobre a parte teórica, que é o que tem de mais importante quando se trata de banco de dados, o modelo relacional. No vídeo 3, nós também tivemos um fechamento do modelo relacional e alguns exemplos de projeto de banco de dados, dicas para projetos de banco de dados. Na lição 4, começamos com a mão na massa, aprender realmente a abrir o Access e criar um banco de dados. E na lição 5, depois de criado o banco de dados, aprendemos a criar uma tabela. E aí começamos a configurar os campos de uma tabela. Quando você adiciona um novo campo, tem lá uma série de propriedades que você tem que configurar para cada campo. E é isso que nós estamos estudando e vamos continuar estudando nessa lição 6. Vamos começar pela propriedade formato, que eu vou dizer se o campo que eu estou criando vai ser do tipo texto, do tipo número, do tipo data e hora. Por exemplo, se você define o campo como sendo do tipo data e hora, ele não aceita uma data inválida. Você definiu o campo lá, data do pedido, como sendo do tipo data e hora. E aí você vai digitar um pedido e digita 30 de fevereiro de 2015. Não existe 30 de fevereiro em ano nenhum. O sistema já, pelo fato do campo ser do tipo data e hora, o Access já vai detectar que é uma data inválida e vai dar uma mensagem de erro. Ó, data inválida no campo data do pedido. Então, nós vamos aprender sobre a propriedade formato, a propriedade, e aí nós vamos começar a estudar os diferentes formatos. Como é um estudo bastante extenso, eu vou dividir em mais de uma lição. Nesta lição aqui nós vamos estudar o formato geral e o formato data e hora. Lembrando sempre que todas essas lições são criadas até as 55, 56 pelo colega Manuel Jailton, e a partir das 56 são lições que eu criei. A 1 e 2 eu criei, que é a parte mais teórica. A partir da lição 3 até a 55 e 56, ser criada pelo colega Jailton, que é um colega que eu tenho parceria de longa data aqui no site, e a partir das 56 são lições que eu vou criar. E no final dessa videoaula, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do Manuel Jailton, tem dicas de algumas formações, de alguns cursos online completo de autoria deste colega. Não esqueçam de... Gostou da videoaula? Dá um joinha aqui embaixo, usa o campo de comentários para colocar suas dúvidas, suas sugestões, compartilha, indique essas lições para os seus amigos, colegas, para a tua lista de contatos, através do Facebook, Twitter, YouTube, Google+, WhatsApp, enfim. Se você gostou, compartilha com os colegas que você acham que também são da área, que também gostariam de estudar. Essas lições são inteiramente gratuitas e eu pretendo manter a publicação de pelo menos uma nova lição por semana aqui no YouTube, ok?
Já falei demais, fiquem então agora com a aula do colega Manuel Jailton sobre a propriedade formato, sobre o formato geral e o formato data e hora. Vamos ao estudo então. Na aula passada nós estudamos aqui a propriedade tamanho do campo e agora nós vamos conhecer a propriedade formato. Então, para que serve essa propriedade formato? Ela serve para você personalizar a maneira como os campos número, data, hora, texto, né? Todos esses tipos de dados, como eles são exibidos e também como eles são impressos. Então, é como se você criasse para ele uma máscara, não é exatamente uma máscara, porque nós temos aqui uma máscara, mas é como se você criasse para ele um formato, e aí você vai personalizar, você vai pegar um dado que vai ser inserido naturalmente, e você vai personalizar aquele dado de acordo com o seu gosto, né? Você vai colocar um formato em cima daquela visualização. Um detalhe interessante é o seguinte, que essa propriedade formato, ela modifica a forma como é visto a informação, mas não como ela é armazenada. Ou seja, de repente o usuário está vendo uma informação. Vamos supor que você criou um formato para colocar tudo maiúsculo. Mas na hora que ele digitou tudo minúsculo. Então não vai ser armazenado aquilo que você está visualizando, ou seja, o que está maiúsculo, mas sim o que está minúsculo. Porque o que vai ser armazenado é aquilo que foi digitado. O formato é só aquilo que você visualiza, beleza? Ou aquilo que você imprime. Você vai ver isso aí direitinho na hora que a gente partir para o exemplo prático, porque agora a gente vai falar, né, de forma teórica sobre o formato. Em relação ao formato também, é importante dizer que para cada tipo de dado existem opções de formatos diferentes. Existem as opções que são gerais e existem formatos diferentes. Então você tem formatos diferentes para o tipo de dado número, para o tipo de dado unidade monetária, para o tipo de dado texto, memorando, né, sim ou não, do tipo sim ou não, enfim. Para cada tipo de dado específico, você vai ter formatos referentes a ele. E também existem os formatos que são gerais. Então, vamos, sem mais delongas, vamos então agora conhecer alguns formatos. Então, vamos começar aqui pelo espaço. Esse espaço, ele vai fazer o quê? Ele vai exibir espaços como caracteres literais. Você vai ver isso na prática depois. Também nós temos aqui as aspas, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, ABC. O que ela vai fazer? Ela vai exibir como caracteres literais o que estiver entre aspas. Pessoal, essa propriedade de formato, ela não trabalha sozinha, não. Você vai trabalhar ela em conjunto com outras coisas, tá? Você vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, temos ainda o símbolo exclamação. O que ele vai fazer? Ele força um alinhamento à esquerda em vez de à direita. Temos ainda o asterisco. O que ele faz? Ele preenche o espaço disponível com o próximo caractere. E temos ainda aqui a barra invertida. Para que ela serve? Exibe o próximo caractere como um caractere literal. Então, você pode também exibir caracteres literais colocando-os entre aspas. Então, tanto faz você colocar entre aspas, como você colocar a barra invertida. E aqui, nós temos ainda a cor. Exibe os dados formatados na cor especificada entre os colchetes. As cores disponíveis, nós temos o preto, o azul, o verde, o ciano, o vermelho, o magenta, o amarelo e o branco. Então, esses formatos que nós vimos agora, eles podem ser utilizados para qualquer tipo de dados, tá? Qualquer tipo você pode utilizar. Na próxima aula, nós vamos começar a conhecer os tipos, os formatos pré-definidos para o tipo, data e hora. Muito bem, então vamos ver aqui os tipos de dados pré-definidos. Então, se você escolher aqui, ó, o tipo, data e hora, nós temos aqui vários formatos. Então, veja, eu tenho aqui o formato data geral, data completa, data normal. Vamos ver o que cada um desses formatos representa. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui por data geral. Data geral é o valor padrão. Então, se o valor for apenas uma data, nenhuma hora será exibida. Se o valor for apenas uma hora, nenhuma data será exibida. Essa configuração é uma combinação das definições data abreviada e hora completa. Por exemplo, data abreviada, ó, 3 de 4 de 93, 17 de 34 e
3 de 4 de 93, 05, 3400. Então, é uma combinação das duas. Então, a data geral é o seguinte, se você colocar do tipo data geral, quando você inserir os dados, né, se você colocar apenas a hora, vai aparecer somente a hora. Então, ele vai guardar somente aquela hora. Não vai aparecer nenhuma data para você. Você não vai conseguir visualizar nenhuma data. Se você colocar somente a data, aí não vai aparecer a hora. Agora, se você colocar os dois, ele vai aparecer nesse formato aqui, ó, de data e hora. Então, o próximo é data completa. Então, o que a data completa faz? O mesmo que a configuração data completa na caixa de diálogo propriedades de configurações regionais no painel de controle. Então, exemplo, quando você coloca data completa, né, o formato data completa, vai ser exibido, por exemplo, sábado, 3 de abril de 1993. Então, ele vai colocar o dia, o dia da semana, o dia do mês, o mês e aí a data. Quando você quer, para exibir desse jeito, você vai escolher o formato data completa. Temos ainda o formato de data normal, que vai ser, por exemplo, 3 de abril, ó, uma barrinha aqui, ó, 93. E temos ainda a data abreviada, o mesmo que a definição data abreviada na caixa de diálogo propriedades configurações regionais do painel de controle. 3 dessa forma aqui, ó, de 4 de 93. Então, esses são os formatos para data. Nós também temos os formatos para hora. Então, eu tenho a hora completa, que vai ser mostrada desse formato, ó, 17, 34, 2.23. Temos também a hora normal, que vai ser mostrada nesse formato aqui, ó, 5, 2.34 pm. Temos ainda a hora abreviada, que vai ser nesse formato aqui, ó, 17 de 34. Então, para não ficar somente na teoria, vamos fazer alguns exemplos utilizando aqui esse formato. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Vou chamar isso aqui de data, para ficar melhor. E aqui, ó, eu vou salvar do tipo data hora. Vamos aqui para o modo de exibição. Excluir isso aqui. Vamos excluir isso aqui. E vamos excluir isso aqui, ó. Então, eu vou colocar essa primeira data aqui, ó, 19 de 4 de 1977. Pronto. Coloca aqui, ó, 20 de 8 de 1989. Então, você observa que eu coloquei nesse formato. Tá? Já coloquei no formato de data. Aqui, ó, eu tenho um calendáriozinho que eu posso selecionar a data que eu quiser. Basta eu dar um duplo clique aqui, ó, colocar o cursor e aí, ó, eu seleciono. Tá? Se eu quiser, ao passar aqui, ó, o mês, certo? E aí vamos selecionar as datas, beleza? Vamos voltar agora para o modo de exibição e eu vou agora modificar o formato. Veja, eu só coloquei data, hora. Eu não modifiquei nenhum formato. Agora eu vou colocar aqui, ó, o formato data geral. O formato data geral, vamos salvar. Ó, veja que não modificou nada. Por quê? Foi aquilo que nós falamos. Como nós não digitamos nenhuma hora é mostrada. No caso, ele mostra apenas, né, como é que se diz? Ele mostra apenas a data. Mas eu poderia colocar assim, ó, 15, opa, botei errado aqui o símbolo, né? 15, 10, 22. Ó, observa que aqui ele mostrou o quê? Ele mostrou a hora. Então, tanto aqui ele mostrou a data, como ele mostrou a hora. Isso porque, no nosso formato aqui, nós temos de data geral. E data geral, ele vai mostrar no formato de data e no formato de hora. Tá? Eu poderia colocar também os dois. No caso aqui, eu não quero. Vamos botar agora no formato como sendo data completa. Vamos salvar e vamos ver para o modo de exibição. Olha como fica. Então, veja que agora fica, ó, aqui como eu não tinha colocado nada, eu vou excluir isso aqui para não, ó, terça-feira, 19 de abril de 1977. Então, observa que aqui, ó, ele visualizou, presta atenção, ó, aqui, esse terça-feira, 19 de abril de 1977, não é o valor que é armazenado, é apenas uma máscara, é apenas um formato que você visualiza. Quando você clica em cima, ó, o valor que foi guardado foi esse, mas como nós temos um formato, ele mostra nesse formato aqui. Isso porque nós utilizamos o formato data completa. Aqui eu tenho, ó, a data normal. Se eu marcar aqui, ó, e vier para cá,
Veja que ele já modifica. Vamos voltar. Se eu vier para cá e colocar em data abreviada, se eu vier para cá, ele está salvando. Olha aí como ficou, certo? Então, se eu colocar agora aqui, ó, 14, 22, 05. Tá? Observa que ele transformou isso aqui em quê, pessoal? Ele pegou uma hora, uma data qualquer, porque eu coloquei um horário. Né? E aí, como está aqui no formato data abreviada, ele colocou aqui a data padrão do sistema. Beleza? E aqui também nós temos os formatos para hora. Ó, a hora completa, né? A hora normal e a hora abreviada. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos aprender o seguinte. Nós vimos aqui que esses valores eles já estão aparecendo. Né? E aqui nós não temos a oportunidade de nós personalizar os valores. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a personalizar esse formato de data e hora. Beleza? Então, até a próxima aula. Na aula passada, nós aprendemos os formatos que já vêm no próprio Axis de data e hora. Mas se você não quiser nenhum daqueles formatos, você pode personalizar de acordo com a sua vontade. Você pode fazer, você pode colocar somente a hora, somente a data, somente o dia da semana, somente o mês, enfim. Você pode personalizar do seu jeito. Tá? Então, vamos para você poder fazer isso, você precisa conhecer os símbolos que permitem você personalizar. Então, vamos conhecer um por um, primeiramente. Teoricamente, eu vou mostrar para você um por um e depois a gente vai fazer de forma prática. Então, vamos começar aqui com o 2 pontos. Esse aqui é fácil, né? Para que serve 2 pontos? Separador de hora. Os separadores são definidos na caixa de diálogo, propriedades, configurações regionais do painel de controle do Windows. Então, o 2 pontos você vai utilizar quando você quer separar as horas. O próximo é o barra. Isso aqui é fácil também, né? É o separador de data. Então, quando você quer separar as datas, você vai utilizar o barra. Aí nós temos o C. E aí, esse aqui de repente já pode ser novo para você. Para que ele serve? O mesmo que o formato predefinido data geral. Então, se você não quiser marcar a opção data geral, você pode colocar simplesmente o C lá no formato e ele vai entender como sendo a mesma coisa. O D, dia do mês ou em 2 dígitos numéricos conforme necessário. Então, se você tiver, por exemplo, 19 de abril... Então, o dia do mês é qual, pessoal? 19. Mas se você tiver 9 de abril, qual é o dia do mês? É o 9. Então, vai aparecer ou 1 ou 01. Tá? Para isso, se você quiser visualizar somente aquele dia, você vai utilizar o D. Beleza? E aí nós temos o DD. O que ele faz? O dia do mês em 2 dígitos numéricos. Ó, ele vai de 0 a 1. Então, qual é a diferença do D para o DD? O D, ele vai só de 1 até 31. Então, vai de 1 a 31, porque são 31 dias no mês. Mas, quando não temos a dezena, ele não completa. O D somente não completa com 0. Mas, quando você coloca o DD, aí ele já completa com 0. O 1, por exemplo, vira 01. O 2 vira 02, e assim sucessivamente. Beleza? Temos ainda o DDD, os 3 Ds, as 3 primeiras letras do dia da semana. De dom a sap. Então, eu tenho dom, seg, ter, quar, quim. Então, ele vai pegar as 3 primeiras letras do dia da semana. Para isso que serve o DDD. Quando você coloca 3 Ds, vai aparecer para você as 3 primeiras letras do dia da semana. E quando você coloca 4D, vai pegar o nome completo do dia da semana. Domingo até sábado, ok? O próximo, quando você coloca 5D, o mesmo que o formato predefinido data abreviada. Então, quando você coloca 5D, o mesmo que a data abreviada. Quando você coloca 6Ds, aí o que vai mostrar? O mesmo que o formato data completa. Então, 6Ds é a mesma coisa que você colocar data completa. 5Ds é o mesmo que você colocar o formato data abreviada. 4Ds, o dia completo da semana. Os 3Ds, as 3 primeiras letras do dia da semana. Os 2Ds, vai ser os dias da semana com os 2 dígitos. Quando não chegar a 0,
você vai completar, desculpa, quando não chegar a 10, você vai completar com 0, então fica 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 até 31. E um D vai mostrar o dia da semana em 1 ou 2 dígitos. Temos ainda o W. O W ele vai retornar para nós o dia da semana, tá? Vai retornar o dia da semana aqui, ó, de 1 a 7. O 2W vai retornar a semana do ano. Uma semana ela tem de 0 até 53. Então, nós temos 54 semanas no ano. Então, quando você quer retornar em qual semana nós estamos, você coloca WW, tá? 2 Ws. O M. O M ele vai retornar para nós o mês do ano em 1 ou 2 dígitos numéricos conforme necessário. Por exemplo, vai ficar de 1 a 12. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai retornar dessa forma. Já o MM, ele vai retornar o mês do ano, só que ele vai retornar sempre em 2 dígitos. O M retorna de 1 ou 2, vai depender da necessidade. Mas o MM sempre retorna em 2 dígitos. Quando você coloca 3 M's, ele vai pegar as 3 primeiras letras do mês. Então, fica de Jan a 10, né? Então, são as 3 primeiras letras do mês. Quando você coloca 4M, aí ele já pega o nome completo do mês, de janeiro até dezembro. Também temos o Q. O Q vai mostrar para nós a data exibida como trimestre do ano, de 1 até 4, já que nós temos 4 trimestres. Se você usar o símbolo Y, ele vai retornar o número do dia do ano, de 1 até 366. Temos ainda o 2Y. Então, os 2Y ele vai retornar os 2 últimos dígitos do ano. Então, de 01 até 99. 1998, ele retorna 98. Ele vai retornar os 2 últimos dígitos do ano. Temos ainda 4Y. Vai retornar o quê? O ano completo, tá? Temos ainda o H. Vai retornar o quê, pessoal? Vai retornar a hora em 1 ou 2 dígitos conforme necessário, de 0 a 23. Aí nós temos H duas vezes, 2H. Vai retornar a hora em 2 dígitos, de 00 até 23. Ainda temos o N. O N vai retornar o minuto em 1 ou 2 dígitos conforme necessário. Vai ser de 0 até 59. E o NN? O NN vai retornar o minuto em 2 dígitos e vai de 00 até 59. Temos ainda o S. O S vai retornar o quê? Vai retornar o segundo em 2 dígitos, conforme necessário. Por exemplo, de 1, né, de 0 até 59. Estou fazendo isso aqui rápido porque é bem dedutivo, né? O SS retorna o segundo em 2 dígitos. Temos ainda o TTT, né? O 4T, o mesmo que o formato pré-definido de hora completa. Temos ainda o AM/PM, o relógio de 12 horas com as letras AM ou PM conforme apropriado. Isso maiúsculo. Quando ele vem minúsculo, né, o relógio de 12 horas com as letras AM ou PM conforme apropriado, ou seja, com a letra AM, PM minúsculo. Temos ainda o AP, relógio de 12 horas com as letras A ou P. E temos ainda também o minúsculo, né, de A a P. E temos, por fim, o AM/PM, relógio das 12 horas com o designador de manhã, tarde, apropriado conforme ditado, definido na caixa de diálogo propriedades de configurações regionais do Windows. Então, com isso, nós vimos aqui os símbolos que nós podemos utilizar para personalizar a configuração de data e hora do nosso formato data e hora. Então, vamos fazer agora de forma prática, vamos entender, e aí eu vou fazer vários exemplos para você, e aí você vai entender como é interessante conhecer o Axis e ver que tem bastante coisa que a gente pode fazer. Vamos lá, então? Então, na próxima aula a gente vai aprender a fazer alguns exemplos utilizando todos esses símbolos que nós acabamos de falar. Muito bem, então não só de teoria vive a humanidade. Vamos trabalhar então aqui de forma prática, ver aqui o que a gente falou na aula passada.
Em relação ao dois pontos e a barra, não precisa fazer, porque a gente já sabe que vai trazer a data. Então, vimos aqui, por exemplo, a letra C. Você lembra o que representa a letra C? Então, eu tenho aqui, ó, se eu tirar daqui ó, a letra C, observa que ele mostra a data geral. Vou dar um exemplo aqui. Estou aqui em hora completa, ok? E vou colocar aqui a letra C. Ó. Quando eu sair aqui da letra C, observa que ele mostra para mim a data geral. Então, quando você quer trabalhar com data geral, você pode colocar simplesmente a data C. Isso aí é o formato personalizado. Se você colocar aqui o D, ó, vou colocar aqui D. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro campo chamado data personalizada, do tipo data hora, para a gente fazer a comparação. Vamos salvar e vamos aqui, vou copiar aqui essas mesmas datas, vamos colocar para cá, tá? Copiar aqui, colar aqui, copia aqui, cola, copia e cola. Pronto. Agora vamos voltar para lá e essa data aqui que a gente vai trabalhar. Então, se eu colocar um D, o que vai trazer para nós o D? Vamos salvar? E olha aí, ó. Observa que ele mostra para mim somente o dia. Aqui, veja que eu tinha o quê? 0, 4. Ó, 4. Então, ele mostrou somente um dígito. Se eu vier para cá agora e colocar DD, olha isso. Se eu colocar DD, vamos salvar. Vamos mostrar pra... Observa que aqui, ó, ele já colocou 2 dígitos. Veja que o valor que é guardado, que é armazenado, não é 4. O valor armazenado é 4 de 10 de 2011. Só que, como ele está formatado, ele vai mostrar para nós somente o dia. Por quê? Porque nós utilizamos o formato D. Vamos voltar para lá. Vamos colocar agora mais um D, 3D. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Olha aí, ó. Observa que ele mostrou. Vamos modificar aqui essas datas. Vou colocar aqui 5. Vou colocar aqui 5, para não ficar igual. Ó, observa que vamos colocar terça, vamos colocar aqui 8. E aqui também 8. Deu o quê? Deu quinta. Ó, observa que ele pegou as 3 primeiras letras do dia da semana. Se eu voltar para cá, porque eu coloquei 3D. Se eu colocar 4D, salvar e vir para cá, não, acabei não salvando. Vamos lá, agora sim. Ó, opa, tá aqui, ó. Veja que ele colocou o nome completo, ó. Terça-feira, domingo, quarta-feira, quinta-feira. Tá? E assim você vai personalizando. Se eu colocar 4D, vamos salvar. Olha aí, ó. Já mostrou para mim a data igual a essa aqui, ó. Se eu vier para cá, clicar aqui, observa que ele colocou a data abreviada. Então, se eu colocar aqui C, ele coloca a data geral, certo? Se eu colocar 5D, ele coloca a data abreviada. E se eu colocar 6D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele já coloca para mim a data completa. Olha aí. Ó, terça-feira, 19 de abril de 1977. Beleza? É a mesma data que está aqui, ó. A diferença é apenas o formato. Temos ainda o W. Se eu colocar um W, salvar aqui, visualizar, olha aí, ó. Ele mostrou 3, né? Por que ele mostrou 3? Porque é o dia da semana, ó. Aqui, vamos pegar aqui esse calendário. Ó, terça-feira, ó, 3. Se eu colocar aqui, ó, olha aí, ó, 1, domingo, tá? Então, ele colocou o dia da semana. Se eu colocar o WW, ele coloca com 2 dígitos. Desculpa, ele coloca a semana no ano, tá? Semana no ano. Quer dizer que essa aqui está na 17ª semana do ano. Temos ainda o M. Olha só, se eu colocar aqui, ó, e vier aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter mês, ó. Tá? Observa que aqui, ó, 10, 9, eu vou ter o mês. Se vier para cá, se eu colocar 2 M's, eu vou ter o mês com 2 dígitos. Continuando. Se eu colocar 3 M's, ó, eu vou ter as 3 primeiras letras do mês. E se eu colocar 4M, eu vou ter o mês completo, o nome completo
do mês. Temos ainda o que? Olha só, se eu colocar o que, eu vou ter o valor do trimestre. Aqui, ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, terceiro trimestre. Temos ainda o Y. Se eu colocar aqui o Y, o que eu vou ter se eu colocar o Y? Eu vou ter o dia no ano. Quer dizer que 19 de abril para esse ano é o 19º. Se eu colocasse aqui, ó, primeiro, colocar aqui janeiro. Se eu colocar aqui 1, pronto, 19. Olha aí, ó, 19 é o 19º, né, do mês. Então, ele conta a quantidade de dias no ano. Se eu colocar 2Y, claro que você já entendeu, né? Mas eu prefiro mostrar para você tudinho, ó. Se eu colocar 2Y, ele vai colocar os dois últimos dígitos do ano. Aqui na 1977, ó, ele colocou só 77. Se eu quiser 89, ó, eu colocou só 89. Continuando. Se eu colocar 4Y, salvar aí. Observa que ele mostra para mim somente o ano. Eu também posso personalizar isso. Olha só. Se eu colocasse assim, ó, DD, 3D, colocasse aqui, ó, vírgula, dá um espaço aqui. E se eu colocar aqui um D, depois eu colocar aqui, ó, de, aí eu vou colocar 3 M's, colocar entre aspas a palavra de, e colocar 1, 2, 3, 4. Vamos ver o que dá? Vamos salvar aqui. Olha o que deu. Ó, tá? Porque, ó, eu usei aqui, vou voltar para cá. Ó, eu usei DDD. 3D, o que a gente aprendeu que retorna para nós quando nós colocamos 3Ds? Não são as 3 primeiras letras do dia da semana? Então, as 3 primeiras letras do dia da semana, o dia do mês, aí eu coloquei de, quando eu coloco MMM, vai trazer para mim as 3 primeiras letras do mês e aqui o ano. Olha o resultado final, eu vou ter isso aqui, tá? Se eu quisesse, poderia colocar aqui mais um M. Se eu salvar, e aí eu já teria o nome completo. Então, ó, para eu poder conseguir essa vírgula e esse espaço, eu utilizei aquele caractere geral. Eu coloquei entre aspas, né, a vírgula. Aqui eu poderia colocar qualquer coisa. Ó, se eu quisesse colocar, ao invés da vírgula, quisesse colocar isso aqui, ó, não tem nenhum problema. Só que isso aqui vai ficar impresso. Ó. O que eu colocar entre as aspas vai ficar impresso. Aqui até eu tirei a aspa, né? Vai ficar impresso, certo? Que eu já fiz foi bagunçar. É assim. Não, tá certo. Agora tá certo. Pronto. Agora tá certo. Ok? Se eu salvar aqui. E aí tá correto. Se você quiser, por exemplo, se você quisesse somente... Aqui, ó. Se você quiser MM... Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Ó. 1, 2, 3, 4. DD... vírgula, YYY. O que ia aparecer aqui? Ó? Vamos salvar. Olha aí, ó. Abril 19, 1977. Se você quiser, você poderia também colocar um texto. Ó. Hoje é. Você coloca hoje é. E aí você coloca D, 4D. Aí vamos lá. Vamos salvar. Olha o que deu. Hoje é terça-feira, hoje é domingo, hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, tá? Então, você mostra para nós o dia da semana. Aqui você digita qualquer coisa. Se você quiser, ó, digitar aqui, ó, esta é a semana, número. Aí, o que você vai colocar aqui? O formato que a gente acabou de aprender, ó, www. Ele vai trazer, salvar aqui, ó, esta é a semana número 17, essa é a semana número 31. Se você quiser também, ó, DDD, ao invés de você colocar, se você quiser colocar a barra, ó, você tem que fazer assim, ó. Toda vez que quando você coloca a barra invertida, o próximo caractere ele vai ser impresso, ó. YY. E olha aí.
que é, na verdade, o mesmo valor. Ok? Então, com isso, nós vimos de forma teórica os formatos para data e hora, vimos também de forma prática todos os formatos para data e hora. Na próxima aula, aqui eu não fiz o exemplo de hora, né, usando o H, o M, o N, vai ser a mesma coisa, basta você colocar, e aí, tipo assim, se você quiser mostrar só a hora, você mostra aqui o H, no caso aqui, como não tem nada, ele não vai colocar nada, mas se eu colocasse aqui 12 horas, 22 minutos e 30 segundos, ó, ele vai mostrar só a hora, tá? Então aqui também você pode fazer, ó, se quiser mostrar só o minuto, você coloca o N, ó, ele vai mostrar só o minuto e assim sucessivamente. Próxima aula então a gente continua falando de mais um formato geral. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios. Depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês
do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.